Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, né? Aqui mais um vídeo do canal Brugel, né? Hoje nós vamos falar de África, parte de colonização e independência deste continente, ok? Essa é uma matéria que é muito estudada no oitavo ano, mas no ensino médio também volta a aparecer, principalmente no terceiro ano, né? Por conta do vestibular, um tema extremamente relevante. Hoje nós vamos comentar sobre o imperialismo, que vai ser um dos grandes motivos, se não o principal motivo para gerar a Primeira Guerra Mundial, ok? Mas antes de chegarmos nessa parte, temos que entender algumas coisinhas antes, né? A exploração dos europeus vai se iniciar ali no continente africano entre os séculos XV e XVI, tá? Principalmente por parte de Portugal, mas Espanha também, com tanto a captura e negociação, tá, de povos africanos, tá, para serem escravizados na América. Então, a captura de povos na costa acontecia sim, assim como a negociação. É muito comum muitas tribos, grupos étnicos, acabarem, né, não se batendo, sendo inimigas e fazendo a tribo inimiga de prisioneira, principalmente a tribo, né, que perdia no conflito, né? Com isso, né, Portugal, principalmente Portugal, comprava muitos desses prisioneiros de guerra, né, para serem utilizados, né, como uma mão de obra escravizada, né, já nos seus territórios, ali na Ilha de Açores, Ilha da Madeira, né, com o tempo no Brasil. Tá? Portugal também vendia muitas dessas pessoas para para outras nações, né? O Reino Unido, França, tá? Aí Portugal vai criar feitorias na costa para levar tanto mercadorias que compravam ali desses povos africanos, né, até de reinos ali Portugal tinha relações com alguns reinos na África e até mesmo para levar essas pessoas, né, para serem escravizadas na América, tá? Um outro segundo período de exploração dos europeus vai se dar na metade do século XIX, tá? Você já tinha então uma exploração, um processo de colonialismo por parte de Portugal, da Espanha, né? Principalmente na costa africana. Tá? Mas um segundo período de colonização, que a gente chama de neocolonialismo ou de imperialismo, se dá na metade do século XIX. Tá? É uma Europa agora querendo novos territórios. Por quê? O continente europeu, os países do continente europeu estavam perdendo suas colônias nas Américas. A maioria delas estavam se independendo no século XIX. Né? Temos aí o vice-reino do Rio da Prata, que vai se transformar na Argentina, né? A Capitania Geral do Chile, depois o surgimento da Gran Colômbia, que era o vice-reino da Nova Granada, né? Vários territórios, várias colônias que pertenciam à Espanha. Depois temos aí o Brasil se independendo em 1822, pertencente a Portugal. Então, antes disso, o primeiro lá foi o Haiti, né? A França também perdendo seus territórios na América. Então, vários territórios se independendo na América e esses europeus estão perdendo esses territórios. E precisa-se de recurso natural, precisa-se de matéria-prima. Então, eles vão redirecionar o olhar para onde agora? Para a África e também para a Ásia. Tá? E era uma Europa que estava se industrializando, senhores. Né? Uma Europa, a primeira Revolução Industrial, você sabe, né? Inglaterra, a segunda Revolução Industrial se dá na Alemanha, né? Ali outros territórios europeus se industrializando e precisavam de recursos naturais, senhores. Né? Entre 1850 até 1914 é o período chamado de Belle Époque, né? É um período efusivo na Europa, né? De segunda revolução industrial, de várias tecnologias surgindo, telefone, né? Carro, telégrafo, né? Temos o avião, várias inovações surgindo, um período efusivo de muita produção, mas precisava de matéria-prima. Então, olhar para o continente africano agora e também para a Ásia era importante para obter essas matérias-primas, para obter esse recurso natural. Entende? E sabendo que muitos territórios da América estavam se dependendo, não dava mais para dominá-los. Certo? É claro que ainda a América ela vai continuar sendo um polo de exportação de matéria-prima para os países europeus, mas agora com a sua independência, com a sua autonomia.
certo? Ok? Então, esse segundo período, metade do século XIX, a Europa querendo novos territórios, é um processo agora que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo, mas por quais motivos? Independências dos territórios americanos, uma Europa se industrializando, que precisa de matéria-prima, vamos redirecionar, olhar para onde agora? Para a África e para a Ásia, certo? E aqui tem alguns acontecimentos históricos relacionados ao processo de escravização desses povos africanos, né? E aqui mostra, por exemplo, como era o navio negreiro, também chamado de tumbeiro, na época da escravidão. Né? Por mais de 300 anos, mulheres, homens, crianças vão ser levados forçadamente para a América, que a gente chama de diáspora africana. Né? E ele diz, olha, entre fezes e temperaturas de até 55 graus, comia-se apenas milho e bebia-se só meio litro de água por dia. Né? Mais de 11 milhões de pessoas foram trazidas, né, para o continente americano, 4 milhões principalmente indo para o Brasil. Tá? No início desse infame comércio, olha aqui, ó, meninos e jovens de 8 a 25 anos eram comercializados. No final do tráfico negreiro, a Inglaterra começa a pressionar o fim desse tráfico negreiro. Tá? Muito por conta de buscar mercado consumidor, era um processo de utilização, precisava-se, né, acabar, né, com essa questão da escravidão, né, porque a ideia era ter mercado consumidor. Né? Mas essa mesma Inglaterra, né, vamos utilizar a Inglaterra e Reino Unido como sinônimos, eu sei que tem diferenças, tá, gente? Mas a gente fala Reino Unido, Inglaterra, vamos utilizar como sinônimo para ficar mais fácil o entendimento. Mas esse mesmo Reino Unido que comprou muitas pessoas, né, para ser escravizadas. Né? Há relatos também que faziam também escravizados no continente africano, no período do imperialismo. Né? Então não há uma certa hipocrisia do próprio Reino Unido. Então, como no final havia uma pressão da principal potência econômica, que era o Reino Unido, né, a acabar com o tráfico, né, o Reino Unido ficava ali verificando na costa africana, principalmente no século XIX, se havia ainda tráfico de pessoas para serem escravizadas. Tá? Não é à toa que Portugal vai mudar sua rota e vai começar a tirar pessoas de Moçambique, tá? Não mais da rota de Benguela, né? E aí a rota muda. Né? A rota vai para saindo de Moçambique para despistar, né, de navios ingleses que olhavam ali se estavam fazendo tráfico de pessoas ou não. E aí, olha só, tudo quanto se podia trazer foi trazido. O manco, o cego, o surdo, tudo. Príncipes, chefes religiosos, mulheres com bebês e mulheres grávidas. Disse o ex-traficante Joseph Clifford, né, em depoimento ao parlamento britânico em 1840. Tá? E aí como é que era os navios negreiros chamados de tombeiros, né? Extremamente apertados, insalubres demais, muitos morriam, dormiam ali entre fezes, vômitos, né? Basicamente não tinham comida, né? Então era milho, água, muito quente, extremamente quente, até porque você estava atravessando o Atlântico, né? Uma região com muita incidência solar, e sem contar que passavam por humilhações. Alguns traficantes levavam um grupo de escravos adultos para o convés e obrigavam a fazer exercícios físicos ou ficarem dançando e cantando até a exaustão. Né? O resultado era um espetáculo melancólico que dominava o navio. Né? Então, o ser humano ele tem uma capacidade, né, de fazer besteira, assim, de fazer merda, desculpa o termo, né, gigantesca. Né? Já não basta o que a gente faz com o nosso planeta, também com o outro, né, na história. Tá? Bom, a gente sabe, a gente viu que tem ali um primeiro período de ocupação, né, o colonialismo, principalmente por parte de Portugal, Espanha, né, no continente africano. Né, você também vai ter ali alguns territórios sendo explorados pelos franceses, pelos ingleses, até holandeses, antes do neocolonialismo, do imperialismo. Então você já tinha uma ocupação, né, antes, mas no século XIX você vai ter uma ocupação efetiva por parte de outros países europeus. E é claro, né, dominar um continente é muito difícil. Então era necessário organizar essa partilha. Né? E aí você tem a Conferência de Berlim em 1885.
A Conferência de Berlim ela vai ser importante para um processo de organização dos territórios para que não haja conflito entre os países europeus. E mesmo assim haverá desentendimento entre países europeus, o que vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Alemanha mesmo, onde vai acontecer a própria Conferência de Berlim, a Alemanha ela surge já na segunda metade do século XIX, né, como país, como Estado-nação. Né, ela começa a explorar tardiamente esses territórios, por mais que ela também estava participando da Conferência de Berlim. A Alemanha que já surgia, né, ela surge em 1881, 1885 vai ser a Conferência de Berlim. Mas outros territórios, outros países, já havia ali uma certa exploração no território africano. Né? E a Alemanha ela chega um pouco depois. Né? Então, eu estou trazendo aqui um exemplo, né, de como haverá um desentendimento entre países europeus, mesmo eles fazendo um acordo de partilha da África. Né? Tá? Então, assim evitava conflitos entre os europeus até certo ponto. Tá? Até certo ponto. Beleza? Porque com o tempo, né, vão se questionar determinados territórios. Né? Por exemplo, o Reino Unido queria construir uma ferrovia que ligasse a cidade do Cabo até o Egito. Né? E ali passava por diversas colônias do Reino Unido. Só que a Alemanha ela vai reivindicar a Tanzânia. Né? E aí a Alemanha e o Reino Unido não tinham uma boa relação. Então começam em certos desentendimentos. O que vai ajudar, vai ser um dos motivos, né, para gerar a Primeira Guerra Mundial mais à frente. Beleza? Não é à toa que, né, Alemanha e Reino Unido vão estar aí frente a frente nessa Primeira Guerra Mundial. Bom, 13 países europeus vão participar, os Estados Unidos participam, o Império Turco Otomano também ali com alguns interesses, né? Às vezes não interesses de dominação do território, mas interesses de recursos, né? E aí, para evitar a retaliação dos africanos, né? Claro, eles vão reagir, né? Eles estão dominando o nosso território. Os europeus vão utilizar outras táticas, além de partilhar para não ter conflitos entre os europeus. O dividir para conquistar. O que é o dividir para conquistar? Ou divide e impera. Eles colocavam inimigos no mesmo território e tribos amigas totalmente separadas, porque essas tribos amigas, essas tribos que são parceiras, elas poderiam se juntar e partir para cima dos europeus. Colocar tribos inimigas, o que já era muito comum, você sempre teve muitos conflitos no continente africano por conta de etnias com pensamento diferente, culturas diferentes, é um ótimo motivo para que eles se matem, né? Para que eles se matem, diminuam a população, né? E então era uma tática, né, dos europeus para domínio desse território. E um outro era o convencimento de que havia determinados grupos étnicos na África superiores a outros. Porque nesse período o racismo científico era muito forte. Teorias de cunho racial eram muito fortes. E essas teorias vão ser utilizadas como base para o domínio do território. Tá? Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, que é uma teoria de cunho racial, assim como tem a do espaço vital, que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas tem o darwinismo social. É uma outra teoria que vai justificar a dominação do racismo contra os povos africanos. Tá? Herbert Spencer vai ser o cara que cria o darwinismo social. Ele acreditava que existiam sociedades superiores às outras, sociedades mais aptas às outras e com valores superiores. Logo, existia uma espécie de desenvolvimento social linear. Os europeus estariam na frente, superiores, e as outras sociedades no mundo são inferiores. Então, obviamente, os africanos estariam vistos como atrasados nessa linha. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Do que os europeus vão beber de conhecimento africano é brincadeira, né? Muito da filosofia grega veio do continente africano. Existiam vários reinos riquíssimos ali, presentes no continente africano, o reino de Mali, o reino de Aksum, o reino de Tombuctu, né? Com um certo avanço cultural e tecnológico, cara, né? Um conhecimento cultural muito forte, né? Mas eram colocados como inferiores. A Europa pegava o seu modelo de sociedade e comparava com os outros, dizendo, olha, o nosso está na frente.
os outros estão atrasados, então eu tenho que levar a civilização. Né? Então essa ideia do Herbert Spencer vai dar base para o domínio de territórios, assim como a teoria do espaço vital. Né? Então várias teorias no século XIX vão dar base justificativa para domínios de outros povos. A ideia do Herbert Spencer vai vir de quem? De Charles Darwin, por isso que tem o nome darwinismo social. O Charles Darwin, né, o criador da teoria da evolução das espécies, ele vai dizer o seguinte, que os mais aptos ao meio se tornavam o quê? Predominantes, deixando descendentes. Olha aqui. Só que o Charles Darwin falava isso em relação aos animais irracionais, não aos seres humanos. O Herbert Spencer pega essa ideia e coloca para explicar as sociedades humanas. Não, cara. Você tinha reinos aí na África e na Ásia, né? Com conhecimento cultural e com um avanço técnico até melhor do que a Europa na Idade Média. Sabe? Então isso é de se assustar. Então eu vou pegar uma teoria que explica que é mais é possível explicar, né, de como as sociedades entre os animais irracionais, né, se organizam, e vou colocar para explicar a dos seres humanos, né? E não serve, né? Sabe? Então essa teoria ela vai ser extremamente importante para usar como justificativa para o domínio do território africano. Porque se eles são atrasados, eu sou superior, né? Eu tenho que levar a civilização, eu tenho que dominá-los. Eles são vistos como animais. E nesse momento, já há muito tempo, você vê que ali foi uma teoria criada para justificar, mas isso já era visto há muito tempo, desde a chegada dos portugueses. Eles olhavam, né, inclusive os próprios nativos aqui, como animais, animalescos, né, porque já havia uma certa comparação. Só faltava uma teoria de cunho científico para confirmar isso. Por isso que é chamado esse conjunto de teorias de racismo científico. A ideia de raça também surge no século XIX. Raça entre os seres humanos. Desculpe, senhores, raça entre os seres humanos? Existe uma raça só, você tem cores diferentes, grupos étnicos diferentes. Entende? Ainda se utiliza o termo raça e tudo mais, com uma outra conotação, né? Mas é nesse período que surge essa ideia da raça. Boa? E aí essa teoria vai dar base para o domínio do continente africano. E aí eu vou mostrar um exemplo de como isso vai gerar grandes problemas, inclusive um genocídio. O genocídio de Ruanda, que só vai acontecer no início do século, no final, início da década de 90. Aconteceu em 1994. Ruanda chegou a ser dominada ali por alemães, depois os belgas, tá? Você tem ali dois grandes grupos étnicos, os Tutsis e os Hutus, que viviam até de forma harmoniosa, tinham problemas entre eles, mas viviam de forma harmoniosa até a chegada dos belgas. Os belgas perceberam pequenas diferenças físicas entre eles, já utilizando aquela tática do convencimento de que determinados grupos são superiores a outros. Era uma tática para domínio. Né? Então eles perceberam diferenças físicas entre os Tutsis, que eram mais altos, o nariz é fino e a pele era mais clara. Os belgas julgaram isso como uma etnia mais desenvolvida nesse tal desenvolvimento social linear, isso era o darwinismo social. Entende? Vou até mostrar umas imagens aqui. Cadê? Olha ali. Os Tutsis mais altos, nariz mais fino. Os Hutus eram negros retintos, né? Cor mais escura da pele. E era visto como inferior na visão dos belgas. Então os belgas aliam-se aos Tutsis e colocam eles para administrar a colônia. Lembrando que os Tutsis eram minoria. E em 62, depois de toda a merda que os belgas fizeram, né? Eles também fizeram atrocidades no Congo, que eu vou mostrar já já. Os Hutus começam a culpar os Tutsis pela pobreza e pela miséria, e que eles eram, né, aliados dos belgas, também grandes culpados pela pobreza e pela miséria.
Tempos depois, vai entrar como líder e vai se tornar um ditador Juvenal Rabi, que era um líder Hutu, e vai ser presidente, né? Ele acaba se tornando um ditador, ele fica muito tempo no poder. E em 94, ele morre. Ele morre num acidente de avião que os Hutus começam a culpar os Tutsis por terem derrubado o avião de Juvenal Rabi. Lembrando que nesse avião também estava o presidente do Burundi, que é um país que está ao sul da Ruanda. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Burundi, Ruanda. Burundi é um dos países mais pobres do mundo. Tá? O IDH ali baixíssimo, zerando entre 0,3 e 0,4. Né? E aí, nesse momento que você tem a morte do Juvenal Rabi, líder Hutu por muito tempo, você começa uma perseguição aos Tutsis, resultando em mais de 800 mil mortes em 100 dias. Esse filme, Hotel Ruanda, né, fala desse acontecimento. Então indico a vocês um ótimo filme, muito bom. E tudo que eu estou falando aqui, o filme mostra. A França tinha boa relação com o governo de Ruanda, sabendo da morte de Juvenal, nada fez para que evitasse o genocídio dos Tutsis. Nada fez, porque a França tinha uma boa relação com o governo de Juvenal Rabi, e aí, depois da morte dele, a França ficou omissa. Aliás, recentemente está saindo um documento, né, dizendo da responsabilidade que a França teve, da própria ONU. A ONU ela chegou a intervir no território, o filme mostra isso, mas foi muito criticada também, né, por não evitar o genocídio. Foram mais de 800 mil pessoas, cara, né? Por que a gente fala, né, o que a ONU serve, né? A ONU serve, parece que a ONU às vezes não serve para nada, né? Então, mais de 800 mil mortes em 100 dias. No filme também mostra que os rádios eram muito utilizados para disseminar as ideias contra os Tutsis e caçar os Tutsis. Tá? Vai gerar uma guerra civil entre os Tutsis e os Hutus. Forças do governo também vão ajudar os Tutsis. Muitos eram dessa etnia. Mesmo assim, os Tutsis vencem e estão no poder até hoje. E tentam ali evitar determinados conflitos, né, entre essas duas etnias que estão dentro desse território. Tá? Na época, havia a identidade que se utilizava em Ruanda, identificava as etnias dessas pessoas. Você é um Tutsi, você é um Hutu. E aí isso foi tirado, até para evitar problemas. Né? Mas assim, o que essa guerra gerando esse genocídio, tem um culpado, né? Os belgas. Tem os franceses também, que não ajudaram em nenhum momento de intervenção para evitar esse genocídio. E muita gente inocente morreu, né? Muita gente. Tá? Isso aqui é uma consequência dessa ideia de que os europeus chegam e começam a convencer determinados grupos étnicos que eles eram superiores num desenvolvimento social linear, que eles estariam à frente dos outros. E eles são colocados no poder, são convencidos, né, de que eles são superiores. Muitos passaram a acreditar nisso, outros nem tanto. Né? Mas tudo isso para dominação de territórios e obtenção de recursos naturais. A que ponto o ser humano pode chegar? Né? E vidas são perdidas por conta disso. Aqui é o mapa da África antes da chegada dos europeus. A divisão linguística, cultural e étnica, e aqui com a chegada dos europeus. Como vai ficar essa divisão? Vocês percebam que o Reino Unido, olha, vai dominar. Você está vendo aqui a África Oriental? Essa África Oriental vai ser dominada pela Alemanha. O Reino Unido tinha uma ideia de fazer um trem aqui, ó, ligando Cidade do Cabo ao Cairo. Tá? Isso vai gerar uma certa tensão entre os dois. Né? Ali, a África Oriental, tá vendo? Pertencendo à Alemanha. A Alemanha vai conseguir alguns territórios depois. O Marrocos vai ser dividido, né, entre a Espanha, a Alemanha, tá? E a França. Beleza? Eles vão chegar no acordo depois, no começo do século XX. Vocês estão vendo que tem dois territórios, né? Acho que
eu comentei em algum vídeo aqui, que eu falei que era a Etiópia, foi o único território que não foi dominado. Você tem a Libéria ali, a Libéria, ela não foi dominada. Isso não quer dizer que a Libéria não foi explorada. A Libéria foi explorada lá no século XVI, XVII, ingleses, espanhóis, Portugal também passou por ali, mas com uma colônia efetiva também não teve, assim como a Etiópia, tá? A Libéria, ela vai surgir em 1847, se eu não me engano, até bem antes da Conferência de Berlim, onde ex-escravizados vindos dos Estados Unidos, né, são colocados na Libéria, né, levam eles, né, esses migrantes para lá. Acreditava-se que esses povos que foram escravizados, ou descendentes de pessoas que foram escravizadas, né, não conseguiria desenvolver uma sociedade nos Estados Unidos e que precisavam levar eles para a África porque sofriam muito com racismo, com preconceito, né? Mas pelo que eu estava lendo, me parece mesmo, né, de levar esses povos de volta para o continente africano, até porque, né, o racismo era muito forte, né? Então, e sempre foi presente, infelizmente, nos Estados Unidos, assim como é no mundo. Então, tem que devolver esses povos para a África, né? E assim surgiu a Libéria. A capital é Monrovia, né? Tem até um nome relacionado a James Monroe, né? Que era o presidente em 1823 nos Estados Unidos, né? Então são dois territórios que não terão colônias efetivas, né? E por que ninguém dominou a Libéria, né? Já tinha feito um acordo ali que os Estados Unidos já estavam com essa ideia de levar esses migrantes de volta para a África, e por isso que o território não ali já era um território olhado pelos Estados Unidos, e que já com essa ideia de devolução dessas pessoas, né, ou de descendentes de pessoas escravizadas, e por isso que o território foi meio que respeitado, não foi explorado, né? Então são dois territórios ali que não foram explorados. A Etiópia era um reino, né? Ali vai sofrer resistência, vai ter uma grande resistência em relação aos italianos, eles conseguem combater os italianos, tá? Mas você vai perceber que a Itália vai conseguir dominar boa parte desses territórios aqui, né? Então a Etiópia era o próximo passo dos italianos, né? Bom, aqui alguns modos de administração europeia, né? Você vai ter a administração direta, né? Onde muitos cargos administrativos eram dados aos europeus para ajudar na dominação. Então muitos nobres, né? Pessoas com uma certa influência na sociedade ganharam muitos cargos no continente africano, foram morar na África e aí, né, para ajudar na administração do território. Então os cargos administrativos eram dados aos europeus. França, Portugal e Reino Unido vão utilizar esse modelo. Tinha um modelo de protetorado, né, essa aliança com governantes africanos e com uma elite local, para que essa elite, para esses governantes africanos administrassem, né? Isso vai acontecer no caso de Ruanda, né? Um protetorado, né, belga ali. E aí esses grupos que governavam, né, eles vão ter um certo privilégio na relação com os europeus, eram vistos como diferentes, tá? E você vai ter porções territoriais ligadas a empresas privadas, tá? Ok? Ou então como propriedades privadas. No caso do rei Leopoldo II, o rei Leopoldo era um rei belga, né? Ele tinha uma grande propriedade privada chamada Congo, né? A maior propriedade privada do mundo. Ele vai ceder suas terras a empresas privadas que vão começar a fazer diversas atrocidades com o povo do Congo, né? Como ali tinha uma grande exploração de minério, né? Da borracha, muitos desses povos trabalhavam forçadamente, né? A escravidão ainda era muito comum ali, né? Então, aqueles que não faziam o trabalho de forma correta, né? Não atingiam a cota de trabalho, eles eram mutilados, né? Tiravam a mão, o pé da pessoa era arrancado, né? E aí, quando o cara não era mais capaz de trabalhar, eles executavam essas pessoas, tá?
Eles tiravam várias partes do corpo. Aqui tá nessa imagem, por exemplo, o cara aqui tá sem nariz, né? Então, assim, é algo pesadíssimo que vai ficar muito ruim. Isso vai começar a ser denunciado por alguns países mesmo, né? O próprio Estados Unidos vai, de entre outros ali, né? Essa denúncia dessas atrocidades. Né? Isso não quer dizer que outros povos não eram escravizados por outros países europeus, nem do continente africano. Vai acontecer, tá? Mas ficou feio pro rei Leopoldo, ele teve que devolver essa propriedade privada e tudo mais. As empresas privadas tinham que sair de lá, tá? E nessa região era muito explorado minérios e a borracha, tá? Ok? E aí era castigo o tempo todo para essas pessoas, né, que faziam esse trabalho sem ganhar nenhum tostão, né? Então era tortura, afogamento, estupro de mulheres, né? Incineravam aldeias também, matavam essas pessoas que não faziam o trabalho direito ou quando resistiam, tá? Então foram assim ações bem pesadas que os belgas, né, mais uma vez fizeram ali, né? Já não basta a questão de Ruanda, também no caso do Congo, né? E o pacto colonial, que já algo que acontecia, né, na América, também vai acontecer no continente africano. Essas colônias só podiam comercializar com a metrópole. Era uma forma de administrar e dominar esses territórios. A questão da resistência e o processo de descolonização. A maioria vai se independer pós Segunda Guerra Mundial, tá? Muitos países europeus estavam fragilizados economicamente e aí acabaram desistindo de administrar essas colônias, tá? Sem contar que nesse período você vai ter um crescimento de resistências locais contra a colonização, muito com o apoio do Bloco Soviético e da China, e outros com também apoio, né, de um viés mais democrático e liberal, né, com o apoio dos Estados Unidos, porque agora era o período de Guerra Fria. Então, tanto o Bloco Soviético, tanto a União Soviética e a China, e tanto o lado capitalista, né, os Estados Unidos, buscam aumentar a sua área de influência, né? Então, ter países parceiros, né, que estejam no seu lado nesse momento era interessante para esse mundo cada vez mais bipolar, né, de um lado o socialismo, do outro o capitalismo. Então, a União Soviética não poderia deixar o capitalismo se expandir pelo mundo, assim como os Estados Unidos temia que o socialismo se expandisse, né, e acontecesse um efeito dominó. Tá? Então, a África também vai ser uma disputa agora por dois países. Né? Não necessariamente você vai ter colônias agora entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim áreas de influência, né? Áreas que vão ser influenciadas socialmente e economicamente por essas duas potências econômicas e que vão ajudar muito no processo de colonização dos países africanos. Muitos, por exemplo, países africanos vão se tornar socialistas, né, ou vão ter partidos socialistas ali, ou com viés socialista no poder, né, e aí por isso que você tem essa coincidência, né, final da Segunda Guerra Mundial, países europeus estavam muito fragilizados economicamente, começam a desistir das suas colônias, né, muitos vão ser mais resistentes, como no caso de Portugal, isso vai gerar algumas guerras, tá, principalmente em Angola. Tá? Você vai ter um crescimento de resistências que não aguentavam mais o processo de exploração desses territórios. Tá? E aí, com o apoio principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética, muitos territórios vão conseguir se independer e se aliar, né, a dois desses países. Tá? E a maioria dos países africanos vão se independer entre os anos 50 e 60. Algumas exceções, a Libéria, né, já era independente desde 1847. Outros vão se independer um pouco depois, né? Caso de Angola, só em 1975, tá? Mas a maioria dos países africanos se independem, no chamado Década da África. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tema bem interessante, dá para aprofundar em outros pontos, tá? Mais um vídeo do nosso canal, falando hoje de a colonização e o processo de independência, né, no continente africano.